Bom, continuando aí então, portanto, mais um serviano, a gente vai dar prosseguimento, começando dizendo o seguinte, olha Ciro, é... Ciro meu caro, Ciro meu caro, meu caro Ciro, ora, não prometa pouco não, não prometa pouco não, quando prometerdes, né, faça promessas mais graúdas, né, quer dizer, olha, para tirar, para desvencilhar de verdade o Brasil do mundo, do resto da cultura imposta no mundo, né? Dessa doutrina, desse colonialismo, né? Esse neocolonialismo dos Estados, supostamente dos Estados Unidos, a gente não sabe nem mais que governo é esse, mas existe os efeitos desse governo ainda estão aí, que são as imposições de mercado, né? Porque às vezes a pessoa que está aqui no Brasil, né, que está no interno, acha que os outros que estão trabalhando duro não são também, não tem esse senso empresarial. Claro que tem, mas eles percebem que quem está se beneficiando é, são outros. Né? Nós aqui não estamos nos beneficiando tanto, não. Agora, vocês que estão aceitando aí as migalhas que eles estão dando aí para vocês, né? Porque é, qualquer rico brasileiro que tivesse feito sua fortuna aqui, jamais é, jamais cometeria o mesmo erro duas vezes. Né? Jamais cometeria o mesmo erro duas vezes. Porque a tentação que eles têm é de expandir-se para o mercado exterior. Né? Eles fazem isso, eles têm o comércio deles é exterior, eles têm aplicações no comércio exterior. Mas a solidez do seu capital está aqui no Brasil. Ou pelo menos a sua nacionalidade. Pelo menos sua nacionalidade. Agora, o moço não vem mais aqui às vezes. O cara vem aqui uma vez ou outra para sei lá o que, porque vem para passear, porque é aqui que ele se identifica culturalmente, né? Mas será que ele tem que se tem, o cidadão que está morando dentro de uma determinada nação, ele tem que se dedicar muito mais do que apenas que por consideração, né? Quer dizer, ele tem que participar efetivamente da vida dessas pessoas. Ou então, de fato, ele não é um brasileiro, ele não é um patriota, ele pode até ser bem-vindo, mas as suas regras não deverão ser mais aquelas vigentes entre a população. Eles perderão naturalmente esse direito de reger as suas vontades, né? A realidade conforme as suas vontades. Né? Bom, então quando fordes lá fora, Ciro, prometas, né? Aliás, o Ciro tem um programa de governo, mas o Ciro, eu não sei. O meu tio disse que ele não divulgou, não me lembro por quê, mas me explicou na época. Agora eu não estou lembrado. Mas esse programa do Ciro deveria tá circulando aí já, né? Para grande massa. Eu não achei ainda. Mas parece muito bom. Tem um vídeo aí que diz tudo. O cara perguntou, ele falou até de máscara, ele deu show ali. Ali ele fez filosofia. Porém, ficaram um pouco aquém as propostas dele. Olha, vai ajudar primeiro os endividados, claro. Falou que é uma porção aí, mais de 50 milhões, né? Negócio assim, mais de 60 milhões. Depois vai ajudar. é, Aí depois vai fazer uma outra coisa. E depois ele chega nisso. Nessa coisa de estar conversando lá com os demais países, especialmente aqueles mais fortes, supostamente mais ricos, né? Dizer para eles que, olha, agora daqui para frente nós não vamos aceitar é, é, não vamos aceitar as suas imposições, né?
Quer dizer, isso aí tudo bem. Agora, será que isso aí vai significar de fato a, a saída verdadeira, né? Desvinculação real do Brasil? Porque a China fez isso. Ela saiu do orçamento, ela saiu da lógica dos Estados Unidos. Ela ocupou o seu espaço pela sua grandeza, ela se impôs. Né? Agora, essa grandeza aí, será que não é apenas uma novidade, que é inclusive típica dos chineses, essas de inventar e reinventar, né? Quer dizer, dizem que, eu não sei se parece que a tecnologia lá também já se desenvolve, né? Mas eles colheram isso aí no Japão. Esse fruto foi colhido lá. Bom, agora, tudo isso daí, né, passa por essas noções aqui, ó. Quando tiver de dizer para eles, diga, olha, nós simplesmente não faremos parte mais desse mercado. E dizer como? Dizer isso aí na hora que for necessário dizer, porque a melhor forma de dizer isso vai ser com os atos, né? Com os atos da sua transformação realmente, né? E os resultados, né, que vão aparecer no mundo aí. O Brasil vai se tornaria nesse tipo de epopeia, nesse tipo de utopia, né? Essa talvez a utopia mais improvável até do que a dos serguianos. O Brasil se tornaria um lugar lindo, maravilhoso, belo, e onde todos vivessem, né, todos, tanto a classe miserável quanto a pobre, a média, a rica e a mais que rica, viveriam harmoniosamente num mundo chamado Brasil. Né? Quer dizer, isso aí é o programa aí, talvez um pouquinho o programa do Ciro, é o programa do Bolsonaro, é o programa do Lula, todos eles têm esse programa. Todos eles têm. Agora, é difícil entender como que cada um quer fazer isso, né? E é difícil vê-los conversando sobre isso de uma forma mais profunda, né? O significado de tudo isso. O que significa o mundo perfeito, a imagem do modo de ver do Bolsonaro? O que significa o mundo perfeito ao modo de ver do senhor Lula? Não só o Brasil, mas o mundo. Porque o Bolsonaro é o primeiro a dizer que você não pode mais pensar em política, né? Isso aí certamente colhendo os frutos lá das doutrinas do olavista, né? O carvalhista, que justamente nos ensinou, ora, agora tem um poder que descobriu que o pêndulo da direita e da esquerda sempre promovia isso, uma oscilação, onde nós ficávamos privados do poder, né? E supostamente as revoluções tivessem avançado à medida em que a direita só possuía poder econômico, mas que com o tempo aprendeu também, ou pôde comprar, né, por algumas pessoas que venderam o poder político. Né? Bom, a gente vai ter que deixar esse canal mais filosófico ainda, né? Para a gente encontrar realmente o público que vai fazer essas conexões aí necessárias, né? Porque isso aí, antes de ser qualquer crítica, né? É como a gente tem falado. Isso é um grande convite e isso, em última análise, é o seminário. Esse é o seminário serguiano que está no texto. Esse é o seminário serguiano. Por causa da distância, há uma disparidade, efetivamente, aí de... Lembra daquela relação de tempo, espaço, né? Aliás, a gente tem que fazer uma nota de correção aí, porque nós falávamos sobre a expansão do universo, né? E parece que eu troquei, parece que inicialmente eles julgavam que o negócio não era acelerado, que era desacelerado. Aí depois é que pensaram melhor, não está acelerando. Porque tem a tal da antimatéria, que a antimatéria ela anula
aquela situação que talvez faria com que o universo se desacelerasse em função da gravidade, né, neutralizada, por assim dizer, com essa matéria escura ou com a energia escura, que são coisas diferentes, né? Porque a tendência natural dos corpos é matéria atrai matéria, né? Essa que é a máxima lá do nosso cientista, né? A matéria atrai a matéria, então não poderia haver expansão acelerada, porque os corpos estariam se atraindo, né? E, portanto, imprimindo uma força de compressão, né? De contenção dessa expansão. Mas não, descobriram que a antimatéria opera nesse todo aqui, né? A antimatéria e a energia negra, a energia escura, e aí a matéria escura e a energia escura, né? E então fazendo com que houvesse uma anulação dessas forças, de sorte que fosse possível a partir de então uma efetiva aceleração do universo, no sentido de se expandir, né? No sentido de expandir. Essa expansão aí é que nós estamos falando, né? Porque às vezes as pessoas acham assim, a matéria negra pode ser a parte ruim do universo, pode ser a versão ruim de todos nós. Pode, mas se ela está em maior número, significa que o mundo, num estágio de vida onde se vive realmente com um bom pensamento, essa classe é bem menor. Porque lá geralmente é o oposto, né? Lá é o oposto. Se aqui a menor parte é consciente, lá a maior parte é inconsciente, né? Então você vê que a questão aí não é de número, é de perspectiva, né? De qualidade. Agora, você pode pensar que existem múltiplos mundos paralelos, né? E aí, evidentemente, que é possível que isso aconteça. E aí, então, você vai ter que distribuir ainda mais, né? Essas noções aí. Você teria que saber como seria a vida. Você teria que calcular, né? Mas o principal disso você descobre que é o oposto seu, né? As nuances de você mesmo. Quer dizer, quais são as nuances, os semitons de você mesmo? São todos esses na escala para cima e para baixo, né? São todos esses na escala para cima e para baixo. Aliás, os caras estão fazendo um negócio aí, o Bolsonaro fala uma bobagem, meu Deus do céu, no palanque, quando ele tá acuado, ele aprendeu a falar uma coisinha lá, mas ele acha que aquilo ofende, mas aquilo eu não sei a quem ofende aquilo ali, eu fiquei curioso para saber. É tipo um menino pequeno dizer pro outro assim, mas o seu calção é azul, alguma coisa assim. Aliás, nós vamos falar, aliás, nós vamos falar de umas coisas assim engraçadas que a gente viu outro dia. Agora eu esqueci, tá vendo? Mas uma bobagem também. É, é preciso saber, afinal de contas, o quanto está difícil, né? Ele fala que nem é o dono da verdade, né? É, ninguém é dono da verdade realmente, né? Não, né? Por isso, logo você também não poderia ser. Tudo bem, isso aí não é informação que você está passando nova para a gente, não. Isso aí é a presunção que a gente tem para estar apostando no diálogo, né? Quer dizer, é, apesar de muita gente julgá-lo como ditador, né? Ocultor, ou quer dizer, um ludibriador da verdade, jamais é, isso aí é um equívoco, é um pecado tremendo social, um pecado social tremendo, né? Mas que a gente está acostumado a cometer, infelizmente, né? A esquerda comete esse tipo de pecado o tempo todo contra a gente, contra a gente também, né? A gente, no caso aqui, está de fora aí, tanto o Sorigo, o Sergiano, o Babileu, todo mundo. Bom, então eu preciso dizer, ó, o quanto está difícil realmente fazer a política, né? Não é vergonha pedir ajuda. O senhor falou que se estiver errado, volta atrás. O senhor já pediu opinião, mas
Peça opinião agora para o Lula. Chame ele para conversar com você, para dar opinião. Chame ele, chame o IGF para conversar, para fazer uma reunião. Vossa Excelência pode convocar isso, né, constitucionalmente falando. Chame um representante da sociedade civil para acompanhar essa conversa. Olha, daqui para frente vai ser assim, olha, realmente nós temos um acordo lá com o exterior, tem que cumprir aquilo lá, a gente não pode deixar de cumprir aquilo, vamos cumprir aquilo lá. E quem são aqui as grandes fortunas? A mesa vai ficar cheia, mas vai caber, não vai passar de 30 pessoas nessa mesa não. Vai ter nessa mesa aí uns 40 pessoas na mesa, mais ou menos. Umas 40 pessoas lá que vão nesse negócio. Vai ter umas 10 lá que não vale nada, que está indo só acompanhando o pai, alguma coisa assim, né? E mais uns 30 ali vão aparecer. Esses 30, né? Esses 30 que na verdade depois recebe a chegada de mais 3, esses 3 são os profetas que chegam lá na epopeia sergiana, né? Na epopeia sergiana, quer dizer, são a fábula sergiana. Esses 3 são os 3, portanto, os 3 contribuintes aí da história, né? São esses 3 aí que chegam para formar essa. E eles viriam através de um cometa, de uma nave espacial que passaria sobre o céu numa determinada data. E essa data marcaria, portanto, a germinação daquele planeta, né? O momento em que houve uma germinação naquele planeta. Essa germinação foi, portanto, de uma espécie rara de ser, né? Uma espécie rara de ser. Bom, isso aí tá. Aí eles vão falar, mas isso aí é coisa da maçonaria, tem o número 33, não tem nada... Não tem nada a ver, são histórias distintas, Agora, você veja bem, como que o Karnal fala umas bobagens aí de vez em quando, né, Karnal? Fala umas bobagens, meu Deus do céu. Mas o Karnal é muito bom. Ele é fantástico. Ele é fantástico. Ele é fantástico. Ele é simplesmente fantástico. Esse homem fantástico, que é até difícil, até nos enlouquece às vezes, porque a gente fica pensando como é que a gente vai se tornar uma pessoa tão boa quanto o Karnal. Vai ser difícil chegar nesse nível de honestidade. Agora você veja bem, não é de um tipo de um presidente desse que a gente precisa, não? De um representante, alguém que não seja o presidente, mas que esteja lá no governo, ocupando um ministério, por exemplo. Né? E ao justificar cada decisão que ele tivesse, ele iria dissecá-la como num trabalho de filosofia, né? Num trabalho de filósofo, porque é assim que ele deve exercer o seu cargo, politicamente e filosoficamente. É o único espaço que há ali para aquele que lida com as possibilidades, não com as regras, mas com as possibilidades das regras. É como uma casa que você vai construir. Você precisa, se não tem um arquiteto, tem um projetista, algum idealizador, alguém que já fez, que sabe o que é necessário, né? Que materiais são necessários para você obter certos resultados, quer dizer. Bom, nós vamos falar dessa bobagem então do Karnal, que falou o seguinte. Ele falou sobre a religião, né? Que perguntaram ele lá qual que era a religião dele, e aí ele perdeu uma grande oportunidade de dar uma verdadeira aula uma aula filosófica sobre isso daí, né? E se consagrar, né? No sergianismo. Porque ele seria um sergiano se ele respondesse dessa maneira. Ora, a verdade é que
do ponto de vista, até brinquei aquela hora que são metáforas às vezes que eu não gosto muito, mas às vezes a gente tem que fazer, porque o povo, elas são populares e o povo gosta, mas enfim, os serguianos não gostam muito dessas metáforas não. Mas, enfim, quando você vai, portanto, pensar, né, num estado ideal, você deve então perguntar aos seres, né? Perguntar aos seres que tipo, afinal de contas, modo de vida, né? Que tipo de modo de vida essa pessoa pretende ter. Ocorre que o Karnal falou o seguinte: o Karnal falou que ele é político, ele é ateu, né? E isso só importa, só dizia respeito a ele. Quer dizer, isso só dizia respeito a ele. É, que aquilo ali, e foi explicando, né, os motivos, e ele disse que aqueles motivos só se aplicavam a ele mesmo, né? Agora você vê, ele quase explicou, faltou ele, eu acho que ele queria dizer, não soube explicar, mas a intenção dele, vão julgar que a intenção dele fosse melhor do que a explanação dele. Porque ele podia ter dito, olha, na verdade, eu estou até falando com vocês aqui qual que é a minha razão, a minha religião, eu até estou falando, eu até estou explicando o porquê disso, mas na verdade isso aí tinha que ser como semelhante a uma pergunta assim, olha, você, como é que você procede com a sua higiene pessoal, né? Aquela em relação de questão de alimentação, né? De obtenção da energia e, naturalmente, da despesa, né? Da descarga dessa parte orgânica que já não te interessa mais, né? Que o seu ser biológico já dispensou, né? Você faz isso com um animal e deixa isso no canto e joga isso no rio, ou enfia debaixo de uma terra, ou você trata isso de forma química adequada, né, em simbiose com a natureza. Então, são coisas dessa natureza que você começa a entender. Porque para o serguiano soa dessa maneira, ora, minha religião não deve ser interesse de ninguém. E ele deveria acrescentar, no meu aspecto íntimo e privado, isso aí ninguém nunca quer saber de ninguém. É a mesma coisa disso, de higiene. Eu não quero saber como é que você faz a sua, desde que a gente não prejudique o meio ambiente, né? Mas a questão é que no âmbito público, entretanto, deve haver o consenso de que nenhuma, nenhum argumento de metafísica, de fábula, de doutrina, de dogma, de lei, de nenhuma espécie poderá, né, exceto uma só. A lei, porém, quando ela emanar efetivamente do povo. Só esse tipo de coletivismo de qualidade é que será admitido. Por isso que ele é uma categoria sui generis. Por isso que eu falei. Primeiro, depois repetir ele na sua espécie modificada. E essa é a transformação da Kundalini, o manuseio no código genético humano. Se isso daí acontecer por via da direita, e mais notadamente, principalmente sobre a via do exclusivismo, né? Se imperar um exclusivismo no mundo, o nome já está dizendo. Exclusivo é aquilo que exclui, é aquele que exclui o outro, né?
em manutenção e benefício de si mesmo, né? Quer dizer, excluir, o que é excluir? Né? O que é excluir? O que é o exclusivismo? Né? Quem é que pode defender o exclusivismo? É a mesma pergunta que às vezes você pode estender. Quem é que pode defender a direita? Porque o exclusivismo existe, depois do exclusivismo vem a direita. Só depois disso vem o centro e depois vem a esquerda. E depois vem a esquerda qualificada, que é a esquerda, que é o coletivismo de qualidade, que é o serguianismo. Um representante, há outros, né? Há outros aí. Inclusive em tons ou sobretons diferentes, né? Distintos. Agora, então, carnal, é isso aí. A bobagem foi só nisso daí, né? Deveria ter dito, olha, politicamente nós não vamos aceitar que politicamente, assim, no sentido da organização das nossas vidas, né? Na configuração das práticas que regerão o nosso cotidiano, na realização do conceito comum que se estenderá a todos indistintamente sobre o que é a vida e como ela deve ser vivida. Quer dizer, é preciso a contagem, né, a consideração desses argumentos. Né? E o Karnal não considerou isso, porque ele não falou nada sobre a esfera política, ele só falou, ó, isso aqui só serve para mim. Isso aqui só serve para mim. Né? Ora, para você deveria ter ressaltado que nem interessa, né? Eles nem deveriam se interessar por isso. Eu acho que o melhor seria você nem ter dito qual era a sua orientação, né? Quer dizer, e ainda mais, né? Sempre procurar mostrar que essa discussão é uma discussão é, é, inconveniente, né? Inconveniente. É uma discussão inconveniente. Filosoficamente inconveniente, né? Filosoficamente inconveniente. A gente ainda comenta, a gente fala, mas a gente tem que aprender a se desapegar disso, né? Desse orgulho que a gente tem de ser o que é, né? Talvez esse orgulho pessoal aí que está fazendo os homens se distanciar, né? O que está impedindo o seu aconchegamento, né? A sua reunião, né? Talvez é esse orgulho aí. No plano político, entretanto, é preciso ressaltar, Leandro Carnal, o grande historiador que se tornou um filósofo. Um filósofo da moral, um filósofo do empreendedorismo, que aliás todos eles têm marca registrada, né? Eu não sei, meu Deus do céu, como é que pode ter a Bob Jean certamente julgaria isso onde é que estão os filósofos marxistas do Brasil, onde é que estão eles? Bom, há muitos, né? Há muitos, né? Há muitos que progrediram, há muitos que ficaram presos no marxismo do passado, né? E, e não entenderam, há muitos que ficaram presos em prisões, né? Em prisões do consciente, né? E do inconsciente, né? Presos numa cultura, né? Incapazes, portanto, de avançar, de transformar a sua visão. Né? Eles foram tão tradicionalistas, eles agiram como um tradicionalismo que eles estavam criticando. Eles foram os grandes críticos do tradicionalismo, no entanto, eles acabaram cometendo esse mesmo conservadorismo, porque eles são muito antigos. Essa é um pouco a história daquela frase do Bolsonaro, que fala muita coisa boa, mas fala muita bobagem. Né? Então ele começa, quando as pessoas vaiam ele fala isso, olha, minha calça é azul, quer dizer, a sua calça é azul, porque é o seguinte, ora, dizer que a pessoa até os 30, se ela até os 30, ela não, se até os 30 ela não se torna ela não se torna uma esquerdista, ela não tem coração.
Eu acho que é isso que ele fala. E se depois dos 30 a pessoa ainda não se tornou de direita, não se tornou de direita, é porque ela não tem cérebro, né? Quer dizer, é alguma coisa assim que ele fala, mas, meu Deus do céu, preciso fazer uma declaração aí nacional. É preciso tirar um horário solene aí, num feriado, no final, por exemplo, de hoje, aí dessa tarde, no início do anoitecer, né? Na- Nessa alvorada aí do. Isso é alvorada, é o crepúsculo, enfim. Nesse pôr do sol aí, né? Nesse início eh, eh, de escuridão, né? Que vem tomando o nosso hemisfério, quer dizer, faça uma declaração solene aí, explicando, afinal de contas, o que o que está querendo dizer com essa máxima aí, de onde ela veio, quem falou, aonde você ouviu isso e por que razão você repete isso quando está nervoso. Porque a gente fica sem poder reagir aí, parece isso na verdade é uma coisa para a gente decifrar, é um enigma. Isso é um enigma, quer dizer, isso é o enigma da esfinge? Esse é o enigma de Bolsonaro? Meu Deus, a gente tem que fazer uma estatueta então do Bolsonaro. Olha, é, o que acontece? Isso aí é política hegeliana, a gente já sabe, são observações de Babileu, né, junto com o Sorigo. Se você pegar aí, portanto, e fizer o levantamento, você vai ver que na verdade, né, você vai ver que na verdade é, quando eles fazem esses questionamentos lá, você começa, por exemplo, destacando quem é brasileiro de fato e quem não é. Né? Quer dizer, você começa fazendo isso acima de tudo, investigando, sabendo que acordos tem o seu país e que você não sabia. Né? Que acordos são esses? Né? Quer dizer, afinal de contas, né? Quem são os agentes então? Olha, saiu outro dia aí, ó, um negócio aí um documentário no YouTube sobre o PCC, né? Quer dizer, é o que nós temos falado aí nos vídeos anteriores, né? É, tem que haver a participação de todos, né? Sem nenhum preconceito, tem que haver um crescimento espiritual aí nesse sentido, de todos, né? É o que o Lula ganhou outro dia lá, o Lula ganhou. O Lula ganha shows por isso, comício, ele ganha eleições por isso. Ele vem e bate no povo. Ele bate no povo, o povo trai ele, ele vai lá e castiga o povo. Ele falou: é difícil obter o perdão, difícil. Eu queria o perdão de vocês não vão me dar o perdão. Né? Vocês não vão me dar o perdão porque o perdão é só para gente grandiosa. Agora, isso aí ele não estava falando, não é para quem botou ele na cadeia, não. É para aqueles que sempre respeitaram ele e depois descobriram que ele havia sido realmente, ou pelo menos se convenceram, e não foram poucas as pessoas né, dessa situação, se convenceram que eles tivessem abandonado o próprio Lula. E ficaram com um remorso tremendo. E o Lula falou isso, falou, ó, você não é grande. Eu estava tentando torná-lo grande, mas você não engrandeceu. Você me envergonha. Mas não falou que envergonhava, não. Tá? Não falou que envergonhava, não. Mas muita gente ouviu isso daí, sem ele ter dito, né? Sem ele ter dito, muita gente ouviu isso daí. Agora, é, é claro que os serguianos né, não tiveram essa surpresa, né? Não é o caso dos serguianos, porque os serguianos conhecem essa história já há mais tempo e sabia que desde o início, né, contou sempre com a boa fé de todos esses protagonistas que estão aí.
inclusive do Ciro. O Ciro está falando que tem um programa muito bom, né? Que vai se desvincular, que vai fazer essa cobrança aí junto a esses órgãos aí. Vamos votar, então. Vamos votar para o Ciro participar de algum modo disso aí. O Ciro tem que ser pelo menos vice aí de alguém. O Ciro tem que ser pelo menos vice. Se vocês não vão deixar ele levar o caneco, se vocês não vão dar o bastão para ele carregar, ele tem que ser pelo menos vice. Ou então uma espécie de presidente binário. Né? Não falam aí que a nossa deusa não é Artemis, não, é a alguma coisa com Na. É uma estrela aí que dizem que supostamente seria uma estrela, né? Do complexo binário do nosso Sol, né? Só que essa estrela, ela para nós é que ela é uma inimiga, né? Uma vilã, porque quando da sua chegada, ela acabava provocando aqui cataclismos, né? Ou cataclismas, né? Em nosso planeta, né? Então, quando você pensa nessas coisas aí, ó, Ciro sobre isso vai muito bem. Brasil é dos brasileiros. Pois é, o que o Ciro está falando aí, que vai reivindicar o Brasil para os brasileiros. Vai apurar aí o que está havendo com essa Petrobras de fato, quem é que está se beneficiando, né? Desses minerais que todo mundo está falando que é bom, enquanto está falando que é bom, o estrangeiro está extraindo ele. Enquanto a gente está aqui ainda contando para o brasileiro que é bom, o estrangeiro já tá se aproveitando dele, fazendo estoque deles. Quer dizer, agora, como é que de fato o Ciro acha que pode chegar lá e não acontecer a mesmíssima coisa que vem acontecendo desde há muitíssimo tempo? É essa confiança que ele tem que nos mostrar, que ele veio mais aguerrido do que ele está se apresentando aí. Ele tem que vir com mais ferocidade, ele tem que se declarar, a gente tem que saber que realmente ele não está aliado lá com nenhum dessas alas aí da direita, né? Tem que saber se ele não está aliado de fato com nenhuma dessas alas aí da direita. Tomara que não. Tomara que não, e a gente pelo menos só pode tomar que não, né? A nossa decisão, a gente tem que considerar, mesmo que a gente achasse, como a gente foi dado o crédito, né? Como deve haver um pressuposto aqui de boa fé, então é preciso agora depois nós pagarmos aí por esse erro, por essa crença, né? É o que os serguianos não fariam. Os serguianos são céticos e eles não fazem esse tipo de investimento, né? Os investimentos eles têm que ser cumpridos, eles têm que ser honrados. Apesar da sua disparidade, da sua injustiça, do seu desequilíbrio, da sua desarmonia, né? Eles têm que ser cumpridos, eles têm que ser honrados, né? E é isso aí que qualquer um desses protagonistas aí tem que ter em mente, né? Agora, isso significa que nós vamos continuar eternamente reféns, como a queixa do grande Enéas, ele deu a sua vida, devotou a sua vida ao brasileiro, ao Brasil e ao brasileiro, tentando nos alertar desse histórico modo de viver, né? Onde a gente trabalha para fora o tempo todo, onde a gente, na verdade, é empregado, sendo que a gente pode ser o empregador do mundo, né? Quer dizer, parece que o Ciro não nos impressiona com os discursos dessa magnitude e parece que está reivindicando concessões muito pequenas lá, talvez sofisticadas, né? Progressistas, porém ainda incapazes de nos libertar dos grilhões e dos tentáculos, como dizia o Enéas, do neoliberalismo. É dizer, né, dos países do G7, do G8, do G20, da OPEP+, né, desses grupos aí neoliberais, né, neopositivistas, neoexclusivistas, quer dizer,
O mercado é esse que está se representando, né? Mas os atores vivem em socialismos, em países socialistas, né? Países socialistas. Porém, o mercado, né? As regras do mercado são regras próprias de um neoliberalismo, né? Bom, vou ter que fazer a pausa aqui para nossa aguinha, tá? Um segundinho, a gente já volta. Bom, então nós vamos dar continuidade aí no nosso programa, tá certo? E vamos dizer que o que está em jogo é isso o tempo todo. Olha, ela é a melhoria do país e a melhoria do planeta, né? Qualquer hoje ditador, qualquer hoje presidente aí democrático, dentro de um sistema democrático, seja ele, né, possivelmente dentro de um é, existindo, né, sob a égide de um sistema econômico notadamente neoliberal, porque esse seria talvez o sistema vigente no mundo, né, que abrangeria inclusive o mercado chinês, né, embora as bases da China fossem socialistas, mas eles estão operando no mercado mundial, que é o mercado, esse mercado aí invisível, né, esse mercado que é uma miragem, né, esse mercado que é aí natural, supostamente natural, né, ou seja, talvez esse seja o grande é, graal, né? O santo graal, portanto, da economia, né? É o mercado, né? Esse mercado, e é verdade, esse mercado ele é antigo. Essa noção mercadológica é antiga. Ela remonta lá àqueles povos do passado. Ela remonta aos povos do passado. Só que naquele tempo não era possível o acúmulo de tanto capital, né? Se você se você a coisa continua mais ou menos a mesma, né, na verdade. O que houve foi um alargamento, que a gente tem falado, né? Em relação às classes extremas, não mudou muita coisa. O que houve foi um alargamento da base, né? Porque antes você tinha figura, por exemplo, no Egito, de um deus que era ao mesmo tempo o rei e ao mesmo tempo, portanto, o chefe de Estado e o chefe de governo. O economista, ele tinha um ministro da economia, alguém que via de regra um homem brilhante, né, que conseguiu inclusive desenvolver notações científicas, né, a matemática e etc. O que acontece? Essas pessoas, né, às vezes eu fico achando engraçado, porque a gente vê, tem um programa que chama também o seguinte, o legado, né, da humanidade. Mas aí eles pensam lá, eles têm aquela coisa de falar que o egípcio estava fazendo aqueles trabalhos lá porque achava que ia viver. Essa história parece um pouco estranha, porque se eles estão tirando os órgãos, será que eles já não sabiam que aquilo ali impossibilitaria o retorno daquela pessoa? Quer dizer, não é bem como o ser humano está pensando aí, como as doutrinas têm apresentado aí, não. É preciso explicar isso melhor. Mas tudo bem. É, o que a gente vê é que. Vamos pegar aqui então o celular, que aí a gente consegue continuar daqui. Né? Eu vou dar a pausa, que aí eu faço uma ligação e retorno. Bom, o brilho da coruja. O brilho da coruja. É, bom, então nós temos que verificar aqui, portanto, quais são
quais são os temas, né? A gente retornar, fazer a conclusão dele, o fechamento, né? Petrobras, Petrobras, então a gente já deixou bem claro aí que a gente precisa, né, de uma resposta nisso daí, né? Assim diriam assim diria um representante da sociedade civil, assim diria, porque, ora, é, é mais do que correto isso daí. Isso daí é o mínimo. Bom, portanto, a gente precisa dizer também que a coletiva do Lula, né? A coletiva dele foi muito boa também, né? Foi muito boa. A coletiva dele foi muito boa, né? É, representante, tá? Grande fortuna. Esse representante pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um. É claro que vai ser alguém. É, vai ser alguém que vai concorrer. Ele vai concorrer. O povo é quem vai escolher. O povo é quem vai escolher. E quem é o povo que vai votar? Só aqueles da sociedade civil. Quem que faz parte? Os que se cadastrarem. Os que se cadastrarem. Né? E qual que é o conceito de sociedade civil? Primeiro é um conceito de pobreza. Primeiro é o conceito de pobreza. Só que essa pobreza, qual que é? A pobreza do povo, não é a pobreza do pobre. Então, você tem um limite alto. Você só não vai permitir que entram aí camadas que estão imediatamente acima de nós. Né? Porque elas vão fazer peso, é lógico que elas vão votar em nosso desfavor. Então você coloca uma margem alta. Muita gente vai poder fazer parte. Muito empresário, né? Muito empresário vai fazer parte. Mas a grande massa não vai ser a dos empresários. A grande massa e o empresário que estiver vai estar com a cabeça aberta. Ele vai votar, olha, agora o jogo é outro. Agora a gente está jogando um jogo aberto. Né? Um jogo aberto. Há uma boa intenção no mundo aí. Raiando no horizonte, né? Raiando no horizonte. Agora, se você procede dessa maneira, cada um vai. Aí você vai ter lá. Então, são 10 pessoas que vão concorrer. 10. Qualquer um pode se inscrever. Qualquer um. A gente coloca um limite. Põe um limite aí de, no máximo, 15 ou 20 participantes. Né? 15 participantes é o bastante, ou 12, né? Que é o número da confederação. Põe 12 participantes. Né? E aí eles podem falar até que tem que ser um de cada signo. Tem que ser um de cada signo. A gente tem que escolher vai ser um de cada signo diferente. São 12 signos. Esses 12 vão concorrer. Quando for feita essa votação, o povo terá então elegido a um ente apolítico, um ente que não vai participar da política estrito sensu da humanidade. Né? Ou inicialmente daquele país que está aplicando aquele sistema. Né? Ao aplicar esse sistema, você então, evidentemente que nesse pleito não concorrem aqueles políticos, né, que fazem parte de uma pré-candidatura e, portanto, que são aqueles que têm maior intenção de votos, apurada pela uma média ponderada dos meios, das tecnologias disponíveis, das empresas mais conhecidas, né, vigentes, né, e atuantes no mercado. Né? Tanto as particulares quanto as públicas. Né? A maior parte delas é híbrida, né? Mas enfim. No fundo, essas agências aí, elas pertencem à elite. Né?
Não tem problema, é por isso que elas não vão participar, porque hoje você faz toda a divulgação através do YouTube de graça. Você faz toda a divulgação através do WhatsApp de graça. Claro que você vai ter que contar com um sistema de recepção de dados, né? E alguma coisa mais sofisticada para você viabilizar isso aí, mas é simples de implementar, né? Com a tecnologia que existe hoje. Ele vai ser 100% seguro e eficaz e eficiente? Não, mas você vai compensar ele. A grande novidade não está necessariamente na manifestação da vontade, que isso aí é pressuposto fundamental de existir. Isso aí é o primeiro, isso é a reivindicação fundamental que se faz. O que vai haver após isso é a apresentação desses órgãos, dessas entidades, dessas classes que estão acima de nós, né? Que estão acima de nós. Tá certo? Bom, já estou com 50 nesse. Eu vou até 1h10 mais ou menos nele. Tá bom? Olha, hoje também os serguianos não devem aparecer, eles estão sumidos, mas tudo bem. Quem foi que ganhou então o prêmio Nobel aí do jornalismo? Né? Cadê os filósofos jornalistas, os jornalistas filósofos? O Alexandre Garcia? Será que então tem que falar agora, Alexandre, que você é filósofo? Porque você também não está apresentando uma solução. Você fica defendendo um e outro. Ninguém está sabendo nem mais do que você é, se você é da direita, se você é da esquerda. Outro dia a repórter lá te confundiu, te estranhou, você mandou ela definir o que era esquerda e o que era direita. A gente já falou sobre isso tudo, né? Mas enfim. Agora tem essa questão aí dos índios com o Bolsonaro. Como é que vai definir isso daí? Ora, isso aí é coisa de referendo, né? Constitucionalmente falando, isso aí está aberto o referendo. Está na hora o Bolsonaro de você implementar um referendo e dar de letra, mostrar para a esquerda que você tem classe e tem respeito, né? E tem educação. Quer dizer, e é uma coisa que você vai fazer que você vai bater com a luva de algodão na cara do STF, se você fizer isso. Agora, quem está certo nisso tudo é o Lula, que fica querendo engolir o pobre do povo no orçamento. Agora, nós explicamos isso muito bem. O Lula, até de alguma forma, estava até esquecendo de falar isso, hein, Lula? Vou ter que puxar, hein? Meu Deus do céu, que honra puxar a orelha do Lula. Mas, enfim, nós vamos puxar assim mesmo. Ele não tem dó do povo, nós não podemos ter dó dele também, não. Ó, é lógico que o seu discurso é sempre o seu discurso e está aprendendo muito bem a sua pupila, né? Que também é uma mulher excepcional, que tem a sua história vinculada ao presidente, mas tem a sua própria história, está fazendo a sua própria história, dentro da sua própria lógica de vida, dentro da sua própria lógica de sonho, dentro da sua própria lógica de respeito e responsabilidade. E, acima de tudo, inteligência. Quer dizer, a direita não pode ser inteligente. Só sobrou para a esquerda agora a inteligência. Porque já anularam a possibilidade, qualquer que seja, da direita manifestar qualquer ato de inteligência. Quer dizer, esse estigma já foi lançado aí entre os eleitores do Brasil, entre o povo brasileiro, né? Bom, então quem sobrou apenas para vocês aí demonstrar a inteligência. Quer dizer, o discurso do Lula está sendo feito ali é sempre e foi sempre assim. Ele está ali discursando para os pobres. É um discurso muito dramático que serve de drama para a gente e pesa na nossa consciência, da classe média. Porque ela sabe que mesmo que as coisas não vão melhorar para ela, ela sabe que se ela tem essa consciência de coletivista, ela sabe que ela tem que desejar o bem do outro. Então ela sabe que ninguém melhor para tratar do pobre do que a esquerda, né? Porque é a esquerda que gera a força política dela dessa maneira. Não é nem o Lula é simplesmente a alma. O Lula se construiu quando ele forjou a CUT, esse mecanismo do ordenamento, né? Criou esse mecanismo, institucionalizou o mecanismo, né? Uma criação de um homem.
E aí é verdade, isso ressalta o que falou lá o Enéas, né? Falou que uma coisa é preciso, uma coisa é inteligência, outra coisa é cultura, né? A cultura ele falou que é o preparo, e a inteligência ele falou que é uma condição biológica. E que, portanto, você pode ter numa favela seres inteligentes que não têm nenhum preparo, e nas cidades ricas, né, seres com diplomas, né? Ou nas cidades pobres, jovens com diploma, homens com diplomas, homens com doutorados, homens com cargos políticos de importância nacional, que não têm a menor inteligência. E ainda ele acrescentou que, de repente, esses diplomas e esses títulos não lhe servem de nada. É isso um pouco que você tem que entender. Agora, o Lula sempre foi muito inteligente, né? Mesmo que ele não tivesse a sofisticação aí do. Porque ele mesmo fala, olha, eu não. Ele já falou, foi ele quem disse, que não gostava muito de filosofia. Eu não sei. Eu vi alguma coisa assim, desculpa se não foi. O Lula não precisa, o Lula é a filosofia, né? Não tem como ele. Ele não precisa de gostar de filosofia, ele faz filosofia com as mãos, né? Enquanto a gente fala e pensa, a filosofia dele é artes plásticas, né? Agora, é, então, você vê que todas essas proposições que muitas vezes o Sourigo propõe, né, no texto de Sérgios, que ele mesmo percebe, ele aprende, ele vê como a descrição do Babileu, né, sobre o mundo, ele vê a descrição o tempo todo dos planetas que ele visita, né, das estrelas, das galáxias em que ele vai, e ele descobre, portanto, que esses lugares têm uma sofisticação intelectual muito grande. E aí e ao mesmo tempo que é tão absurda a sofisticação intelectual, ele observa uma evolução da sofisticação espiritual, porque o mundo ele pode se tornar igualitário também a partir do espírito, né? Qualquer viés para o mundo é uma oportunidade dele se tornar igual. Agora, nos homens, né, todos os outros itens se demonstram incapazes de fazer. A probabilidade maior de transformação do homem está na política, né? Está na política, porque na medida em que a política ela lida um pouco mais com a lógica do que com a fé. Ela lida um pouco mais com a lógica do que com a fé. E a fé já foi direção muitas vezes na história da humanidade. A fé já foi direção muitas vezes na história da humanidade. Mas hoje uma coisa chamada ciência, né, capacita mais a lógica e, portanto, a política, né? É por isso, é por essas razões ontológicas que a gente coloca a arte em segundo plano, né? E às vezes alguns amigos nossos artistas aí não compreendem isso, né? Isso não está querendo dizer que a arte não contribua diretamente na formação política dos homens, porque ela contribui. No entanto, ontologicamente, ela está num segundo plano. É, esse representante, então, da sociedade civil não teria ele não teria grandes poderes, né? Ele viveria aí com uma quantia aí, é, talvez semelhante, né? Semelhante aí desses deputados, né? Com regalias até maiores, porque o papel dele é extremamente intuitivista, ele tem que estar no meio da elite. Então ele precisa de ter recursos, né? Ele precisa de ter fortunas, né? Agora, essas fortunas, elas não podem ser dele. Isso não pode ser jogado no patrimônio pessoal. Isso aí ele terá o acesso, porque o nome os detentores desses bens tem que ser a sociedade civil, está em nome dela. A personalidade jurídica é essa, Sociedade Civil do Brasil. Essa é a personalidade jurídica. E quem vai administrar esse dinheiro é esse homem, né?
Ele que tem a responsabilidade de gerir esse capital aí da empresa, né? E sendo o culpado ao final da sua gestão pelo seu enriquecimento, né? Pela manutenção da sua riqueza, porque desde cedo vai ser um órgão muito sofisticado, muito rico, né? Que vai usar da inteligência para utilizar esse dinheiro. Porque esse dinheiro, embora traga um conforto muito grande de possibilidade de pesquisa, ele será convertido naturalmente numa universidade, né, em primeiro lugar. Ele será convertido numa espécie de centro de pesquisa, né? E a partir dali, então, seriam criadas escolas, né? Tudo isso daí sendo da sociedade civil. Essa sociedade civil teria assento, a importância maior dela não está em nenhuma dessas questões, desses bens, desses benefícios aí. Porque isso aí vai ser é só um instituto que ela vai fazer, ela vai precisar, não vai terceirizar isso. Ela vai produzir a sua própria inteligência. Então ela não vai terceirizar isso. Essa inteligência ela tem que ser verificada o tempo todo. As outras entidades têm direito de analisá-la, né? Mas anualmente. Né? Anualmente. A verdade é que é apresentado um relatório, né, para o Estado de todas as suas intenções, de todas as atas, né, porque essa sociedade civil se encontra com essas outras forças aí. Bom, a gente fica falando dessas coisas aí as pessoas às vezes falam assim, mas como que isso aí é impossível, meu filho? Isso é impossível, como diz o Silvio Santos, né? Dizia ele lá nos programas dele, agora ele não está filmando mais, acho que não. Mas ele falava assim, como é possível? Isso é possível, mas não é possível. Quer dizer, não é possível mesmo. A gente vê um debate desse com aquele moço. Aliás, como é que terminou aquela história lá? Que até hoje tem no YouTube aí o vídeo do acordo lá que eles tentaram fazer, da audiência de conciliar, de tentativa de conciliação com o tal do Zé, né? Que é uma personagem lá da cultura de São Paulo, que estava com uma ideia até boa, falou, não quero, nós não estamos querendo construir não, é manter o verde. Ele não está errado não, hein? E pior, e pior que ele não está errado não, meu Deus do céu. E quem assiste aquilo ali fica, olha, lição de Silvio Santos para negociar. Meu Deus, isso não pode ser lição de Silvio Santos para negociar não, gente. Pelo amor de Deus, muda o título desse vídeo. O Zé tá certo, ninguém, pô, ó, chegou o ponto, agora não constrói mais não, agora para construir, agora é só em outras bases, não nessa base aí que a gente praticou até agora, ou seja, uma base descriteriosa, quer dizer, uma base indeliberada. Não, agora nós vamos formatar o nosso modo de crescimento. Nós vamos formatar o nosso modo de crescimento com uma obra que é uma sacada, uma oportunidade do Brasil tornar-se uma grande referência. A gente pode estrear para o mundo montando um sistema de turista, um sistema turístico, né, e de pesquisa para o mundo que quisesse vir, nós disponibilizaríamos apenas um pedaço da floresta, pequeniníssimo, pequeniníssimo, e algumas poucas salas de ciência, né? Porque isso já está acontecendo, eles já estão se instalando lá, suas bases científicas já estão sendo instaladas na Amazônia. Mas aí se faria, não se permitiria a adição de mais nenhuma, né? E o comprometimento desses países seria no sentido de criar um exército comum, né? Que seria o exército do Brasil, né? Com a representação exterior, de um corpo determinado ali especificamente para cuidar ali da maneira que fosse da segurança da Mata Atlântica, né? Sendo a premissa básica, fundamental, irrevogável, imutável, pelo menos nos próximos... aí é que está a negociação, né? Tem que ser aí pelo menos 500 anos. Essa é a concessão. Concessões aí de centenárias, né? Ou bicentenárias,
no máximo ou no mínimo de três centenas, de 3 séculos, né? De 3 séculos. Você praticando isso daí, então você talvez asseguraria, inclusive, a regeneração da mata, né? Pelo menos os primeiros sinais de regeneração. Agora, o Ciro tem que pensar nisso daí. Mesmo que isso aí não seja dessa forma, o acordo dele tem que chegar mais próximo disso daí. Se ele está disposto a fazer isso daí, liberar os devedores, né? Como é que ele vai conversar aí? Eu acho que esse povo que está suportando essa dívida aí desses 600, dessas 600 mil pessoas, que 600 mil? Foi isso mesmo? Ou 63% da... Perdão. Eu sei que é uma cifra absurda. É muita gente devendo nos órgãos aí de proteção ao crédito, né? Devendo que estão inscritas no órgão de proteção ao crédito. Quer dizer, então, portanto, desprevigiliadas supostamente de crédito. Porque hoje já tem empresas aí que estão emprestando para quem está endividado, para quem tem restrição junto aos órgãos de proteção de crédito. Bom, a gente não sabe efetivamente se isso é verdadeiro e quanto que aporte é destinado, né? Se não é mais, né, não é tão criteriosa assim a emissão desses créditos, né? Através desses cartões de crédito, né? Que são às vezes cartões eletrônicos. São cartões de plástico, mas em contas eletrônicas, né? Não físicas. Alguns bancos do Brasil fizeram isso aqui, mas esqueceram de fazer o marketing, né? Tinham que mudar os seus nomes, criar offshores verdadeiras. Agora você vê diante de todo o mal, né? O Abu Janra cansou de perguntar, olha, quem mal e perguntar para todos os entrevistados dele quem fez mais mal no mundo, bancos, igreja, não sei quem. Aí depois, hoje, eles apresentam aí uma vontade, uma positividade aí, suposta pelo menos, né, dos banqueiros que talvez tivessem construído ou contribuído sobremaneira para o acontecimento da renascença, né, da renascença, da renascença do mundo. E inclusive fizeram analogia, né? Ou melhor, analogia não, fizeram uma comparação e disseram que a China, né, libertou-se inclusive dos mongóis, né, por ocasião também de um renascimento, mas esse renascimento lá parece que foi dado pela pólvora, pela invenção da arma de fogo, né? Agora, então é complicado, é muito complicado. A gente percebe que há aí uma vontade de muitas pessoas, né, de muita gente para que esse país dê certo, e mais ao sentimento de outras pessoas também, no sentido de que o mundo dê certo. É preciso a gente descobrir isso daí dentro de nós, afinal de contas, qual a extensão do nosso bem, né? Qual o tamanho do nosso bem. Será que a gente quer o bem só para os nossos filhos? Será que a gente quer o bem para todos os brasileiros? Apesar dos seus comportamentos serem diversos, das suas atitudes, das suas crenças? Será que não é preciso, em primeiro lugar, garantir a igualdade material das pessoas? Para depois nos equipararmos, para depois nos medirmos a partir de outros critérios, de outras nobrezas, né? De outras nobrezas, quer dizer, porque essa não parece mais uma nobreza. O mundo já é autossustentável em energia. Essa desigualdade no mundo se justifica por uma escassez que não existe? Quer dizer, essa escassez já não foi superada? Bom, o povo quer o tempo todo, né? O povo quer o tempo todo conhecer, ter acesso. Hoje mesmo falou um menino aí, ó. Tá rodando aí um vídeo, um áudio, um WhatsApp aí na internet,
de um moço lá do interior, não sei bem da onde, mas que falou que nunca fez nada de errado, que sempre vendeu leite e que sempre trabalhou vendendo leite, mas que nunca saiu e não sabe nem andar. E falou que não está dando para viver onde ele sempre viveu. Esse moço deve ter na base de uns 30, 40 anos. Aí esse moço deixou então bem claro uma coisa, né? Porque às vezes a gente fica aí, muitas vezes, lembrando dos miseráveis, daqueles que estão lá nas cracolândias, daqueles que passam fome, daqueles subnutridos, né? daqueles, daqueles, é, daquele monte de gente que mora em favelas, né? E sofre os mais graves crimes, né? Todos os dias, né? Mães que praticam aborto e etc, etc. Se bem que essas coisas aparentemente diminuíram, né? Mostrando que o Brasil vai se tornando cada vez mais civilizado, né? Vai se civilizando cada vez mais. É, e aí você então começa a pensar numa situação diversa dessa que temos enfrentado, né? A partir de, uma, de um entendimento mais claro de como o Brasil deve se apresentar perante o comércio, perante o mercado, perante os países e perante a elite do mundo atual. Quer dizer, quem são os atuais líderes do mundo? Né? E olha, ou pelo menos aqueles que estivessem atrelados ao nosso país, de alguma maneira, né? Influenciando-nos direta ou indiretamente. Né? Esses aí são de importância para o povo. O povo precisa saber quem é um direito do povo, uma condição. Isso é uma condição do povo, né? Uma condição de racionalidade. Mas ela não exige isso ela não exige isso. Quando ela se organiza através da sociedade civil, ela não tem necessidade nenhuma de rebelar-se, de, de cometer qualquer ato de agressão. Né? Ela já terá um representante que falará em nome dela. Né? Agora, esse em nome dela é sempre o denominador comum de todos os partidos políticos. O que significa isso? Não só de todos os partidos políticos, mas o denominador comum de todas as metáforas e dogmas e metafísicas existentes naquela nação. Então, ela é o conjunto de tudo isso. É o denominador comum que forma, portanto, o sincretismo. Né? É o sincretismo que se aproveita, que se beneficia de todos os entes metafísicos. Né? E aí apropria-se do que há de melhor neles, né? Para a sua própria construção. Né? Então, a partir disso daí, você vai apurar, olha, o que supostamente o povo quer? O povo quer permanecer aqui no planeta. Estão se unindo porque não querem, não desejam a sucumbência. Eles não creem que serão desrespeitados a ponto de não serem ouvidos. Né? Pelo contrário, eles sabem que serão ouvidos. E por isso se posicionam, né, de forma honesta, né, de forma organizada. Né? Agora, esse posicionamento, então, vai estar sempre atrelado. Vai estar sempre atrelada a figura desse representante. Porque quando esse representante não estiver cumprindo mais o papel do povo, quando o povo se manifestar e determinar que ele não está cumprindo, ele terá necessariamente que rever as suas. Lógico que ele não será destituído, ele não tem um cargo vitalício, mas ele terá que se explicar imediatamente as suas razões para o povo e, se não convencer, ele terá de encontrar uma nova solução. Vai ser tarefa dele. Ele vai ter que abrir mão da solução dele e vai ter que fazer em nome do povo. É dizer, é como se fosse da seguinte maneira, olha, eu tentei negociar desta maneira, mas no entanto falhamos, né? Porque quem falha são todos que falham, né? Não é quando o advogado está defendendo uma causa, ele falha
mas falha o cliente, falham ambos falham, né? Porque a causa é comum, eles estão lutando pelo mesmo objetivo, né? E o advogado às vezes quer potencializar esse objetivo, né? Porque acha que a parte está querendo pouco demais, né? Está reivindicando pouco demais e isso pode comprometer o senso e equilíbrio dessa relação, né? Quer dizer, você faz isso dentro de um bom senso, né? Agora, a outra parte é, terá também os seus advogados, né, os seus representantes, né? Esses representantes vão dizer, olha, provavelmente temos consciência disso e precisamos modificar isso, né? Isso aí é utopia. Tá na hora de encerrar, né? Já deu. Ai, ai. Ó, nós vamos continuar isso aí no próximo bloco, tá certo? Acho que esgotamos todo o assunto. Falamos aí de falamos aí de efeitos da direita, os áudios serguianos, Petrobras, representante, IGF, a CUT, o neoliberalismo, falamos do Prêmio Nobel, jornalismo filosófico, a imprensa da regulação, a regulação da imprensa, né, que o Lula falou que não tinha nada a ver. Ele falou, olha, isso aí, não sei por que vocês estão preocupados com isso daí. Eu não sei por que vocês estão preocupados com isso daí. Isso é uma coisa que o Congresso que vai fazer. Isso é uma coisa que o Congresso que vai fazer. Tudo bem. E a questão aí dos jogos de azar, né? Estão dizendo que tem uma razão de ser aí para o presidente legalizar ou permitir a legalização, né, de forma estratégica aí dos jogos dos jogos de azar, do bicho, né, dos jogos de, enfim. A gente fica vendo esses programas aí do History Channel, né? E ele mostra lá como que em diversos países, outro dia mostrou na Austrália, como que o tráfico lá essa coisa do jogo do bicho lá cresceu, né? Como que cresceu lá na Austrália, né? E até certo ponto, até certo tempo atrás, era pautado nisso, né? Mas aí eles supostamente extinguiram isso. A Austrália hoje, pelo que sei, eu não sei se escondido de forma oculta, né? Eles estão fazendo isso lá. Mas pelo que indica, não. Eles proibiram. Agora eu não sei, né? É só uma comparaçãozinha que a gente faz aí, mas tudo bem. Nós não vamos falar de filosofia moral aqui agora, não. Tá certo? É claro que a filosofia moral está intrinsecamente relacionada à política, à filosofia política. Mas não vamos entrar nisso aqui não, porque o nosso tempo esgotou-se. Tá? Grande abraço aí. Serguianos da Terra.